As propostas do capítulo 20 nos trazem atividades que envolvem calor sensível, calor latente, equilíbrio térmico e as aplicabilidades dessas importantes conceituações. Eu vou começar aqui na nossa sequência com a questão de número 1, que diz assim: o gráfico a seguir mostra como a variação de temperatura de uma amostra de uma substância X, cuja massa é 10 gramas, à medida que recebe calor de uma fonte. Determine o calor específico da substância na unidade de calorias por grama grau Celsius. Bom, primeira coisa que eu posso visualizar aqui nesta informação gráfica é a variação de quantidade de energia. Você percebe que aqui é dada a quantidade de calor, saiu do 10, tá vendo aqui? E atingiu 30. Então o nosso Q vai ser quanto? 20 calorias. Essa informação é importante. Outra coisa, isso aqui é a variação de temperatura. Eu saí de 0 graus Celsius e atingi uma temperatura de 50. Então, meu ΔT, 50 graus Celsius. Essas informações, elas não vêm no texto, elas precisam ser observadas por você. Eu vou utilizar a relação matemática do calor sensível, que é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A palavrinha mágica para lembrar o termo é quimacete. Isso aqui é uma dica para você, ó. QMT. Quimacete. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. O que você busca aqui é o calor específico. Então, como é que vai ficar? Qual é a quantidade de calor envolvida neste exercício? 20. Igual. Qual é a massa desta substância? 10 vezes calor específico. Qual é a variação de temperatura? 50. 20 igual 10 vezes 50, 500 vezes C. 20 dividido por 500 é o meu calor específico. Eu vou cancelar este 0 com 0. 2 dividido por 5 dá 0,4. Por 50 dá 0,04. Obrigado, estou recebendo uma garrafa de café aqui, para ficar feliz. Dá 0,04 a nossa resposta. Você ia marcar como alternativa a letra A. 0,04 calorias por grama grau Celsius. Não há necessidade de fazer conversão de escala. Pode trabalhar em Celsius, não precisa transformar para Kelvin como a gente faz nos gases, não. Questão de número 2 diz assim: o gráfico seguinte representa a variação da temperatura em função do tempo para um sistema constituído inicialmente de um cubo de gelo de 1 kg. Bom, primeira coisa que eu estou vendo aqui, qual é o tipo de material? É o gelo. 1 kg. Eu vou ter que transformar isso aqui para grama. 1 kg são quantos gramas? 1000. Sabendo-se que a temperatura inicial dele era 0 graus Celsius. Então, ele está na temperatura que é água sólida. Se você tiver qualquer oscilação da temperatura para mais, ou seja, aqueceu, foi de 0 graus Celsius para 2, 3, 4 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de fusão. Ele vai fundir, ele vai derreter. Sabendo-se que o calor latente de fusão é tão clara essa informação que ele já jogou aqui o calor latente de fusão para nós. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Você sabe o que significa isso? Eu vou te ensinar. Calor latente de 80 calorias por grama significa o seguinte: para cada grama de gelo que você vai fundir, você precisa oferecer 80 calorias, ok? Aí ele pergunta, qual a quantidade de calor em calorias absorvida pelo gelo entre os instantes de 0 a 100? Bom, entre os instantes de 0 a 100, o que aconteceu? A partir daqui ele começa a mudar de temperatura. Ele já começa a aumentar a temperatura. O que vai acontecer com o gelo aqui? À medida que você aumenta a temperatura, o gelo vai fundir. Quando a temperatura simplesmente modifica, mas não existe mudança de estado físico, nós estamos diante do calor sensível. Quando existe uma variação de temperatura e o estado físico se modifica, e é o caso aqui, a gente está diante de calor latente. Calor sensível modifica apenas a temperatura. Calor latente modifica o estado físico. Como é que se calcula o calor latente? P igual a M vezes L. Você tem alguma frasezinha para isso aqui? Tem um termo, ó, que mala. Aquele seu amigo ou amiga. Que mala. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso, Vanks? Como é que eu vou descobrir qual a quantidade de calor? É muito fácil. Qual é a massa que você tem? Eu tenho 1000 gramas. Qual a quantidade, o calor latente de fusão? 80. Quanto é que vai dar 1000 vezes 80? 80.000 calorias. 80.000 calorias também pode ser escrito na forma de quê? Na forma de potência. O que é 80.000 calorias? Isso aqui é a mesma coisa de 8
Quantos zeros tem aí? 4. Vezes 10 a quarta. Então, na questão de número 4, eu marcaria, na questão de número 4, a letra E, né? Desculpe, questão 4 não. Questão de número 2 que a gente está, né? É a letra B. Estava olhando aqui para a questão de número 4. Questão de número 3. Questão número 3 diz assim: uma fonte térmica de potência constante fornece 50 calorias por minuto. Ó, essa informação é muito importante. 50 calorias a cada minuto. Para uma amostra de 100 gramas de substância. Anote a massa. 100 gramas. O gráfico seguinte fornece a temperatura em função do tempo. Você começou com temperatura de 10 graus e atingiu 50. Significa dizer que a sua variação de temperatura foi 40. Aí ele continua. Qual o calor específico desse material? Está vendo aqui o tempo? Quanto tempo você gastou para atingir de 10 para 50? Você gastou um tempo de 20 minutos. Vanks, esse tempo vai ser importante para alguma coisa? Esse tempo é fundamental. Por quê? Como você tem uma fonte térmica que te oferece 50 calorias por minuto, com esse tempo, esse intervalo, você vai conseguir descobrir qual a quantidade total de calor que se envolveu nesta situação. Quanto que esse corpo recebeu para o seu aquecimento. Você vai fazer assim, ó, 50 calorias, 1 minuto. Em 20 minutos, eu vou receber quanto de caloria? Chamar de Q de calor. Q é igual a 50 vezes 20. 50 vezes 20. Minha quantidade de calor, 1000 calorias. Pronto. 1000 calorias. Bom, terminou o exercício? Não. 1000 calorias é a quantidade de calor, mas o pedido não é esse. O pedido é para você descobrir o calor específico. Então vamos lá. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Agora é só substituir. Vem comigo. No lugar do Q, 1000. No lugar do M da amostra, 100. O C é o que você procura. Quanto que variou de temperatura? Dá uma olhadinha aqui. Tu foi do 10 para o 50, então é 50 menos 10. Se você não quiser escrever 50 menos 10, já quiser jogar direto o 40, não tem problema. Então vai ficar aqui, ó, 1000 igual a 100 vezes C vezes 40. 1000 igual a 100 vezes 40, 4000. 4000 C. Eu vou passar o 4000 dividindo, vou ficar com 1000 dividido por 4000. Eu vou poder aqui simplificar 3 zeros. Quando você dividir 1 por 4, você vai encontrar 0,25. Então, qual seria a sua resposta? 0,25 calorias por grama grau Celsius. A sua resposta para efeito de marcação na questão de número 3 seria a letra E. Questão número 4, mais um gráfico. Ele diz aqui na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, um corpo de massa 1000 gramas, anota tudo, Um corpo de massa 1000 gramas em contato com uma fonte de fluxo constante na taxa de 20 calorias por segundo. Olha aqui, ó, 20 calorias a cada 1 segundo. Anota tudo. Tem sua temperatura variando conforme o gráfico. Ó, a temperatura saiu de quanto aqui na questão de número 4? Saiu de 6. Foi até quanto, Vanks? 6 chegou até 20. Então, já dá uma olhada aqui. Quanto é que vai ser o teu ΔT? 20 menos 6. O teu ΔT vai dar quanto? 14 graus Celsius. Beleza? Outra coisa. Quanto tempo se passou para que isso acontecesse? O tempo foi de 10 minutos. 10 minutos, mas só que lá a fonte de calor, ele te deu em segundos. Ó, 20 calorias por segundo. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que se ajustar. 10 minutos tem quantos segundos? Cada minuto são 60, 10 vezes 60. Você vai trabalhar com 600 segundos. Olha o detalhe que você, se não estiver atento, erra o exercício. 10 minutos, eu tenho que multiplicá-lo por 60, porque a unidade de caloria por segundo foi a unidade de fluxo de calor. Então, tu vai pegar 600 e vai colocar bem aqui. Se em 1 segundo eu libero 20 calorias, em 600 segundos eu vou liberar quanto de calor? Só cruzar. Q igual a 20 vezes 600. Q igual 2 vezes 6, 12, com 3 zeros. Você tem aqui, nesta situação, uma quantidade de calor que corresponde a 12.000 calorias. O que é que você está procurando? Eu estou procurando o calor específico. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer Q igual
A massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Daqui para frente não é física, aqui para frente é matemática básica, porque você já tem todos os dados necessários. Quanto é a quantidade de calor que você tem? 12.000. Qual a amostra da massa? 1.000 vezes C. Quanto variou a temperatura? 14. 12.000 igual 1.000 vezes 14 dá 14.000 vezes C. 12.000 dividido por 14.000 vai ser igual ao meu calor específico. Cancela esses zeros aqui. Você vai ficar com 12 dividido por 14. Deixa eu ver aqui quanto que vai dar. Deixa eu pegar aqui para fazer esse cálculo. Quando você dividir 12 por 14, você vai encontrar 0,85. 0,85. Ele está pedindo valor aproximado, você vai lá nas alternativas, qual é o valor próximo de 0,85 calorias por grama grau Celsius? O 0,8. Você vai marcar o que na questão 4? Você vai marcar a letra E. Número 5 diz o seguinte, Universidade Federal do Espírito Santo. Os objetos A e B, constituídos do mesmo material, recebem a mesma quantidade de calor. Importante informação. Observa-se que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação da temperatura do objeto B. Para que a gente possa responder essa questão, a gente tem que se lembrar de capacidade térmica. O que é que você vai ter com relação à capacidade térmica? Corpos que possuem grande capacidade térmica variam menos a sua temperatura. Corpos com grande capacidade térmica implica em quê? Implica em variação de temperatura baixa. Conclusão. Quem foi que variou mais de temperatura aqui? Ele disse que a variação de temperatura do corpo A é igual ao dobro da variação de temperatura do corpo B. Você vai concluir o quê? Que a capacidade térmica de B é maior do que a capacidade térmica de A. Quantas vezes? 2 vezes. Se um corpo varia 2 vezes mais a sua temperatura, significa dizer que a sua capacidade térmica ela é bem menor. Todos os corpos que sofrem grandes variações de temperatura significa para nós que a capacidade térmica dele é baixa. Quando eu tenho uma capacidade térmica grande, eu tenho uma baixa variação de temperatura. Quando eu tenho uma capacidade térmica pequena, eu tenho uma grande variação de temperatura. Então, como é que a gente poderia transformar isso aqui em resposta? Vamos lá. Letra A. A capacidade térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A. Certamente. Resposta à questão número 5 já seria de cara a letra A. Vamos para a questão de número 6. Fundação Carlos Chagas diz o seguinte: 2 corpos X e Y recebem a mesma quantidade de calor por minuto. Em 5 minutos, a temperatura do corpo X aumenta 30 graus Celsius e a temperatura do corpo Y aumenta 60, não havendo mudança de estado. Pode-se afirmar então o quê? Essa informação é importantíssima. Se não houve mudança de estado, a quantidade de calor envolvida é calor sensível. Quando você não modifica estado físico, é calor sensível. Havendo essa modificação, seria calor latente. Então, o que é que eu vou fazer? Quantidade de calor de X igual a quantidade de calor de Y. Foi isso que ele falou para nós, não foi? Exatamente. Ele diz ali, ó, 2 corpos X e Y recebem a mesma quantidade de calor. Então, eu vou fazer assim, ó, mx vezes calor específico de X vezes variação de temperatura igual a my vezes calor específico de Y vezes variação de temperatura. Aí ele diz assim, a variação de temperatura do corpo X corresponde a 30, enquanto a variação de temperatura do corpo Y corresponde a 60. Então, vamos trabalhar aqui. Aqui seria uma variação de quanto? Do X vai ser quanto? Calor específico aqui, Cx vezes 30. E aqui, Cy vezes 60. O que é que eu vou poder fazer aqui? Muito simples. Eu vou trabalhar com calor específico de X igual ao calor específico de Y vezes 60 dividido por 30. Eu vou passar esse 30 dividindo aqui, ó. Quando eu simplificar o 60 com o 30, eu vou encontrar calor específico de X igual a 2 vezes o calor específico de Y, tá? Então quer dizer que a minha resposta vai ser aquela que relacione calor específico de X igual a 2 vezes o calor específico do Y. Sim, eu vou encontrar isso aonde, Vanks? Nas alternativas, quando você der uma olhada, ele vai dizer aqui, ó, a massa de Y é o dobro da massa de X. Não, o calor específico de X é o dobro do calor específico de Y. Exatamente. Entendi o que você fez.
a relação ela vai ter, quem tem um calor específico grande vai ter uma menor variação de temperatura. Isso corresponde ao mesmo raciocínio que a gente utilizou na questão anterior. Vamos lá na questão de número 7. A questão número 7 diz assim: em um calorímetro de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius, estão 800 gramas de água a 80 graus. A quantidade de água a 20 que deve ser adicionada, a fim de que a mistura tenha uma temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius. Amigos, quando eu falo em equilíbrio térmico, eu estou me referindo a um sistema onde você vai pegar corpos de temperaturas distintas. O corpo mais quente vai ceder energia térmica para o mais frio, até que todos atinjam a mesma temperatura. Essa temperatura final a gente chama de temperatura de equilíbrio. Neste caso, a temperatura de equilíbrio é 40 graus. O seu calorímetro, bem como a água, irão assumir temperaturas de 80. Então, como é que eu vou fazer aqui? A quantidade de calor do calorímetro somada com a primeira amostra de água, que eu vou chamar de água 1, somado com a segunda amostra de água, que eu vou chamar de água 2, tudo isso igual a 0. Qual é o raciocínio que nós vamos utilizar nesta resolução? Eu vou pegar a massa que tem no calorímetro, porque você vai pegar os 800 gramas de água que estão lá, você vai pegar a capacidade térmica desse calorímetro e vai multiplicar com quem? Com a variação de temperatura. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a capacidade térmica dele, vezes variação de temperatura, mais massa 1, calor específico, vezes variação de temperatura 1, mais massa 2, calor específico, variação de temperatura 2. Tudo isso igual a 0. Façamos, então, o lançamento das informações. Qual é a capacidade térmica? 100. Quanto foi a variação de temperatura? Temperatura final, não esqueça, é a temperatura de equilíbrio, é 40 graus. Vai ficar 40 menos a temperatura do calorímetro é igual à temperatura da amostra de água que tinha lá, 80. Mais, a amostra 1 tem quanto de massa? 800. O calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura, 40. Qual era a temperatura dessa amostra? 80. Então, vai ficar 40 menos 80. Não esqueça, é final menos inicial. Mais, a segunda amostra é o que eu estou procurando. Qual é a massa dessa quantidade de água que eu não sei? Então, vou chamar de M2 vezes 1 vezes. Qual é a temperatura dela? Dessa amostra, essa água estava a 20 graus. Então, vai ficar 40 menos 20. Tudo isso igual a 0. Daqui por diante, deixamos a física de lado e vamos trabalhar com matemática básica. Isso aqui vai ficar 100, que multiplica menos 40, mais 800, que multiplica menos 40, mais M2, que multiplica 20, tudo isso igual a 0. Façamos essa conta aqui. 100 vezes 40 dá 4.000. Vai ficar menos 4.000. Eu vou tentar aumentar o espaço aqui para a gente não ter que fazer em duas linhas. Menos 4.000. Menos 32.000. Mais 20 vezes M2, igual a 0. Menos 36.000. Mais 20 M2, igual a 0. 20 vezes M2 igual a 36.000. M2 vai ser igual a 36.000 dividido por 20. Quanto que era essa amostra de água que a gente não conhecia? Cancele o zero. Quanto é a metade de 3.600? A metade de 3.600 são 1.800 gramas. Você vai procurar nas alternativas e na questão de número 7 você vai marcar a letra A. Com isso, nós encerramos esta bateria de exercícios, contando que você tenha, ao longo das resoluções, compreendido essa aplicabilidade de conceitos, né? Entender o que é o calor sensível, que é quando a gente fornece o calor para uma determinada amostra e ela muda apenas a temperatura. Entender o que é o calor latente, quantidade de calor suficiente para efetuar a mudança de estado físico. Entender o que é equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico significa você, em substâncias com temperaturas distintas, quando inseridas no mesmo sistema, o corpo mais quente cede calor mais frio até atingir a mesma temperatura. Todas essas situações devem ser compreendidas por você. Lembrando, o calor específico ele tem uma relação direta com a natureza do material, já a capacidade térmica com a quantidade da massa dessa amostra considerada.